Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: curar os enfermos e libertar os cativos. Meta de hoje: leitura das páginas 12 a 15. Jesus cura 2 endemoniados gadarenos. No último episódio de Mateus 8, temos o registro da cura de 2 endemoniados. Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Versículos do 28 ao 34. O que pode ser extraído desse episódio? Primeiramente, os demônios chamaram Jesus de Filho de Deus. Isso é relevante, pois Jesus veio à terra enviado pelo Pai. Ao nascer da Virgem Maria, ele vestiu-se da humanidade à semelhança da carne pecaminosa, porém sem pecado, visto que não foi por meio de um varão que foi concebido, mas pelo Espírito Santo. O próprio Filho de Deus tinha a incumbência de executar todo o seu trabalho aqui na terra como Filho do homem, ou seja, na posição de criatura, a fim de lidar com outras criaturas, Satanás. Em seguida, os demônios disseram: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Sabe o que isso significa? Que há um tempo determinado para Deus executar o juízo contra eles, como vemos no livro de Apocalipse. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O trecho, os mortos que nele, no mar, estavam, não se refere aos seres humanos, pois quando os homens morrem, seu espírito e sua alma vão para o Hades. Foi por isso que os demônios perguntaram a Jesus: vieste julgar-nos antes do tempo? Os demônios que passaram para os porcos foram para o mar, porque ali é seu habitat natural. Os porcos são animais imundos. Levítico 11:7. E os porqueiros indicam que há muitos negócios sujos na terra. Pelo fato de Jesus pôr fim à sujeira do mundo, os habitantes daquele lugar pediram que ele se retirasse dali, pois corria o risco de perder seu ganha-pão. A cura de um paralítico. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus inicia com Jesus operacionalizando a obra de Deus ao curar um paralítico em Cafarnaum. O texto diz: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Versículos 1 e 2. Atente para o seguinte: o Senhor Jesus entrou no barco, que tipifica a igreja. Ele usou o barco para passar para o outro lado. Isso indica que para se locomover hoje, Jesus precisa da igreja. Por isso, Paulo roga que apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Deus precisa de nosso corpo para sair às ruas, a fim de alcançar e salvar as pessoas. Sabe o que significa o paralítico ser curado por Jesus? Significa que o Senhor não quer apenas curar um leproso, um cego, o servo do centurião e efetuar outras curas. Ele quer principalmente curar-nos de nossa paralisia. Deus quer curar você. Você precisa ser curado da paralisia espiritual. Por causa do pecado, nós nos tornamos inúteis para a obra de Deus e Ele quer mudar essa situação. Sabe por que Jesus disse: estão perdoados os teus pecados? Porque uma vez que nossos pecados são perdoados, somos curados da paralisia e da incapacidade de fazer a vontade de Deus.
O pecado paralisa a humanidade, impedindo-a de fazer a vontade do Pai. Por isso, Deus necessita que saiamos para pregar o Evangelho com o intuito de curar os paralíticos que estão nas ruas e trazê-los para engrossar as fileiras do exército celestial. Nossa missão: curar as pessoas da paralisia. O Senhor disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mateus capítulo 9, versículo 6, parte B ao 8. Às vezes, o leito pode funcionar como muleta. Deus quer que abandonemos as muletas, pois quer curar-nos completamente. Uma vez curados, não precisamos mais de um leito, pois estaremos capacitados para servir a Deus. Dito isto, quero deixar bem claro qual é nossa missão nas ruas: curar as pessoas, principalmente da paralisia. O objetivo é pegar o contato das pessoas que querem receber cuidado e levar para a central de acolhimento e para as redes de cuidado. É importante continuar orando por todos os contatos a fim de levar cura e ajudá-los a fazer a vontade de Deus. Você compreende a importância disso? Quando pessoas que foram inutilizadas pelo pecado creem e recebem a palavra do Senhor, o poder do Evangelho chega até elas, tornando-as úteis nas mãos de Deus. Filemão 11. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher que sofria de hemorragia. Na sequência das curas registradas no livro de Mateus, temos a ressurreição da filha de Jairo, que era chefe da sinagoga, e a cura de uma mulher que padecia de hemorragia. Ainda no capítulo 9 lemos: eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Versículo 18. Esse episódio intercala duas histórias, pois enquanto o rei caminhava em direção à casa de Jairo, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Versículos do 20 ao 22. No versículo seguinte, temos a continuidade da história da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Versículos do 23 ao 26. No Evangelho de Lucas, vemos uma semelhança entre as duas histórias. A menina tinha cerca de 12 anos e a mulher sofria de hemorragia há 12 anos. Lucas capítulo 8, versículos do 42 ao 43. A mulher que sofria de hemorragia representa os gentios e a filha de Jairo, os judeus. Com 12 anos de idade, a menina morreu, e essa mulher, que durante o mesmo período de tempo estava com hemorragia, encontrou Jesus, tocou sua veste e imediatamente foi curada. Isso indica que enquanto os judeus rejeitaram o Senhor, os gentios foram curados. Após a cura dos gentios, a filha de Jairo ressuscitou, indicando que os judeus serão curados no fim desta era. Romanos capítulo 11, versículos do 25 ao 26 e Zacarias 12, 10. A mulher perdia sangue, e o sangue representa a vida. Levítico 17, 11. Logo, a hemorragia significa a incapacidade de reter a vida que vai esvaindo-se pouco a pouco. Graças a Deus, encontramos Jesus, que nos deu a vida eterna. Pela fé, nascemos do Espírito. João capítulo 3, versículo 6, parte B. Uma vez que não pertencíamos à comunidade de Israel, não tínhamos parte nas promessas de Deus. A fé foi nossa porta de entrada para seu reino. A orla da veste que a mulher com hemorragia tocou representa o governo celestial. Isso indica que, ao tocar no Senhor, fomos transferidos da esfera terrena para a esfera celestial. Por isso, não podemos viver como antes, deixando a vida se esvair por causa dos desejos de nosso coração e da vaidade de nossos próprios pensamentos. Efésios 2, 3 e Números capítulo 15, versículos do 38 ao 39. Ao tocar na orla da veste de Cristo, ele nos deu uma palavra de comando para obedecer e executar.
Os judeus não têm outra porta, mas terão outra chance. A promessa é que no final dos tempos, quando houver a plenitude dos gentios, os judeus terão uma nova chance de se arrepender e crer em Jesus. Romanos 11:26.